Um magnífico dia, magnífica terça-feira, na presença do nosso Pai amado. Mais um dia repleto de vida, saúde e excelentes oportunidades para a gente conquistar e acessar o melhor que Deus tem para nós. Ontem eu assumi aqui um desafio público com vocês de voltar a me exercitar devagarzinho por conta dos probleminhas que eu tive da última vez, né? E eu hoje quero desafiar você. Quero te desafiar a fazermos o desafio da água. Como vocês sabem, quase todo dia eu mostro para vocês o meu litrão aqui. Então eu já começo o dia tomando 1 litro de água e ao final do dia eu chego ao 2º litro. Então eu tomo 2 litros de água, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas a intenção é fazer 2 litros de água por dia. E eu quero te desafiar a começar a fazer o mesmo, pelos benefícios que a água traz à nossa vida. Hidrata os nossos órgãos, né? Nosso sistema por dentro. Nos alimenta, porque nem sempre o que a gente sente é fome. Na realidade, muitas das vezes a gente está com sede e isso é confundido, interpretado como fome. Entre outras qualidades que eu vou trazendo para vocês no decorrer da semana. Mas o importante que eu quero deixar frisado aqui nesse desafio é por conta dos estudos que a gente vem fazendo. Eu venho comentando com vocês aqui até a respeito dessa doença dengue, que muitos pacientes estão perdendo a vida por conta dos medicamentos que estão tomando para amenizar os sintomas da dengue e com isso eles esquecem de beber água, porque a água, além de hidratar, ela também tem sais minerais, tem nutrientes que a nossa saúde precisa. E quando se toma esses medicamentos, né, nós ficamos mais ressecados por dentro. Então a água é mais que necessário. Se normalmente a água já é necessária para a nossa sobrevivência, imagina quando você está tomando um monte de substância que está te ressecando por dentro. Então mais um motivo para a gente incentivar aí a adição de água na nossa vida. Então, conto contigo para a gente iniciar hoje esse desafio 2 litros de água. Que a cada estudo, quando a gente começar aqui o nosso devocional, você esteja aí com a tua garrafinha do lado. E aproveitando a oportunidade também, vamos clicar nesse aviãozinho aqui e enviar a nossa live. Vamos convidar mais pessoas para assistirem conosco a nossa live, para a gente crescer esse público. Estou aqui mandando para algumas pessoas. Mandem também para as pessoas que vocês desejam convidar para a gente interagir ao vivo e recebermos o nosso alimento do alto. Alimento esse que nos ensina a cada dia a fazermos o nosso melhor para o Senhor. A cada dia nos ensina a vivermos de acordo com a vontade dele, seguindo os princípios do seu evangelho e crescendo em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura aqui, livro de Atos, capítulo 19. Ao final nós vamos fazer a nossa maravilhosa reflexão e conversarmos, interagirmos. Bom dia, Rose. A paz e o amor de Cristo esteja sempre com você. Eu hoje desafiei o povo aí a iniciarmos hoje o desafio da água. Eu sempre mostro meu companheiro aqui, né? O meu litrão. Eu já começo o dia com 1 litro de água. E o desafio é de que nós tomemos 2 litros de água por dia, né? Não precisa se entupir de água, porque muita água num determinado momento só, numa hora só, também não faz bem, mas no decorrer do dia nós temos que tomar 2 litros de água. E eu trago essa reflexão aqui, depois você vai assistir de novo a live do começo e você vai entender melhor. Mas basicamente, vamos embora, segura na minha mão e vamos que vamos. Então todo dia quando começar aqui o nosso desafio, o nosso estudo bíblico, mais o nosso devocional, deixa aí teu companheirinho do lado e sempre que for necessário vai tomando de golinho em golinho ali, mas o desafio é ao final do dia chegarmos ao 2º litro. E por que eu estou fazendo esse alerta, esse apelo e esse desafio? É porque a gente sabe que a água é vida, né? Aqui em casa tem esse drive, né? Falando, quando vai beber água, mãe, me dá vida, toma. Mas o que está acontecendo? Pela correria,
pela rotina do dia, pelas preocupações, né, do momento, a pessoa acaba esquecendo de beber água. E se a gente sabe que a água é fonte de vida, normalmente a gente já tem que fazer com que ela faça parte do decorrer do nosso dia. Mas o alerta maior vem para essa doença aí que está se espalhando pelo país, né? A dengue, onde muitas pessoas estão perdendo suas vidas por um motivo bobo, que é a falta de ingestão de água. Uma vez que a gente sabe que a água é necessária normalmente para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso corpo, né? Imagina quando você toma aquele monte de remédios para amenizar os sintomas da dengue e esquece de tomar água. Ou seja, a água já é necessária. Quando se toma remédio, mais ainda, porque os remédios nos ressecam por dentro. E os nossos órgãos começam a falecer, vão morrendo. Então, mais um motivo para a gente incentivar o pessoal a beber água. A Rose disse, eu esqueço mesmo, principalmente se estiver na correria. E eu aconselho a você a estar sempre com uma garrafinha do seu lado. Eu aqui tenho esse drive, eu instalei isso em mim desde quando eu comecei. Eu não estou começando agora, eu assumi ontem o compromisso público de voltar a me exercitar, né? Estou cumprindo. Mas a água já faz alguns anos que para onde eu vou carrego uma garrafinha, seja na rua, né? Bota na bolsa uma garrafinha pequena. E em casa é o litrão mesmo, para onde eu vou, em qualquer parte da casa que eu tô, o litrão tá comigo. Já vira hábito. No começo é complicado e até incentivo. Quem tá em casa, quem pode, divide aí um copinho de 200 ml, aquele copinho de cafezinho, né, que a gente chama, um por hora, vai contando, né? Que se você tomar 5 copinhos daquele, você já vai estar tomando 1 litro d'água. Se você tomar 10 copinhos daquele durante o teu dia, você vai inteirar seus 2 litros aí. E se depois quiser continuando, melhor para a sua saúde. Você é o único beneficiário. Então, vamos começar o nosso estudo, o nosso alimento, né? Eu tô achando lindo. E para mim, todo dia eu vou falar isso para vocês, porque para mim, se é incentivador para mim, com certeza é para você também. O quanto o Evangelho edifica. Eu olho para mim, há alguns anos atrás, quem diria que Patrícia ia estar levantando cedo da manhã para pregar, para compartilhar o Evangelho na internet. Eu sempre fui uma pessoa não parece, né? Mas eu sempre fui uma pessoa um pouco tímida para falar em público. Eu já fui cantora 1900 antigamente. Eu sempre trabalhei conversando com o público, lidando com o público. Trabalhei anos e anos e anos em supermercado. E eu sempre fui muito comunicativa. Mas se me contasse que depois de meus 40 anos eu ia levar a palavra pela internet, eu não acreditaria. Então isso é obra do Espírito Santo, né? Que a gente fala, a gente leva a palavra e a obra com ele. E isso faz tão bem, gente, porque a mente da gente vai se expandindo. Bloqueios e limitações que a gente mesmo colocava na nossa vida vão se dispersando. A gente vai tendo uma outra concepção da nossa própria realidade. A gente começa a entender o quanto a gente é especial, o quanto a gente é amado e o quanto a gente faz. O que a gente sempre tem que enxergar e nunca deixar de lado é o quanto a gente faz a diferença no nosso dia. Muitas mulheres hoje, por momentos difíceis que passaram, por traumas e experiências ruins, sofrem hoje de depressão e ansiedade exatamente por conta de não conseguirem se enxergar como são. E ainda assim, até hoje, muitas continuam fazendo escolhas baseadas na falta de realidade. Porque se você não se enxerga como você realmente é, como que você vai fazer escolhas que vão te fazer crescer, prosperar, ser feliz e alcançar o que você deseja? Então, o teu autoconhecimento ele é fundamental. E pode não parecer, mas quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente conhece ao Senhor. E quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente se conhece. É impressionante. Eu gosto muito de me dar como exemplo por conta dos resultados que eu venho tendo, né, nessa jornada maravilhosa. E não estou falando isso só porque é bom, maravilhoso servir ao Senhor, não. É porque a gente aprende mesmo, a gente cresce, a gente amadurece e a gente evolui em todas as partes da vida. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu vou estar sempre aqui incentivando, sempre aqui compartilhando e ajudando da melhor forma.
Agora sim, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos entender a jornada de Paulo lá pela cidade de Éfesos. Vamos ver o que ele viveu lá, o que aconteceu por lá e ao final vamos tirar as lições e os ensinamentos para agregar no nosso dia hoje. Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo, responderam. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando o espírito maligno tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Como é que é as coisas, né? Eles não acreditavam, né, de cara, mas ainda assim queriam a proteção do Senhor. E na hora de expulsar o demônio, eles expulsavam em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não era eles que estavam pregando, era Paulo. E eles estavam dando uma ordem. E o demônio respondeu para eles que conhecia Jesus e conhecia Paulo, mas a eles não. Impressionante, né? Aquele negócio, não adianta você falar em nome de Jesus se você não acredita. Se você não acredita em Deus e está levando o nome de Jesus na sua boca, você só está mostrando que é simpatizante. Você não tem o direito nem a autoridade de usar os dons e o poder que o Espírito Santo nos disponibiliza quando nós o aceitamos de coração e verdade e fazemos da palavra dele a nossa vida. Impressionante, já peguei o primeiro drive daqui, né? Não adianta só falar, tem que viver, tem que sentir-se filho amado e ter essa postura. Só falar não resolve aqui o resultado. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos.
Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 50.000 dracmas. Dracmas era a moeda da época lá em Éfeso, né? Assim, a palavra do Senhor se fundia e se fortalecia poderosamente. Depois dessas coisas, Paulo decidiu ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou a Macedônia 2 dos seus servos, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artesãos. Ártemis era a deusa do lugar lá, né? Reunindo-se com os trabalhadores do mesmo ramo, disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Vou interromper aqui, por conta do lucro que estava diminuindo lá na confecção das imagens da deusa, como é que é o nome da deusa? Artemis. O lucro deles estava caindo e eles tinham medo, eles estavam temerosos que acabasse a fonte de renda deles, porque Paulo pregava, né, segundo o Espírito Santo, que só existe um Deus, né? E ele não habita em imagens ou em paredes, né? Ele habita dentro de nós. Nessa época aí não era tão clara, né? Não tinha tanta clareza como nós temos hoje, mas a ganância e o interesse do homem eram nítidos, desde que o mundo é mundo. Então eles, na minha concepção, olhando hoje, poxa, tanta coisa para fazer, né? O dom de criar, né? Seja com prata, seja com barro, eles já tinham naquela época. Por que ficar ligado numa coisa que o Paulo, no caso, já estava pregando que estava errado? Da mesma forma que eles criavam imagens, por que não podiam criar outra coisa? Por que a renda ia acabar? Sabe? Mentalidade próspera que chama isso. Mas enfim, naquela época, eles não tinham essa visão. Tudo que eles enxergavam era que a fonte de renda deles poderia acabar por causa da pregação de Paulo. Versículo 27. Não somente há perigo da nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, houve uma grande confusão na cidade. O povo foi às pressas ao teatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Até mesmo algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava tumultuada. Uns gritavam uma coisa,
outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão instruíram Alexandre sobre a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal com a mão pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Quando, porém, ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, levem-nos aos tribunais e aos procônsules e permitam que apresentem as suas acusações ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Do jeito que as coisas vão, corremos o perigo de ser acusados de perturbar a ordem pública por causa de acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar essa confusão, visto que não há razão para tal. Tendo dito isso, encerrou a assembleia. Então, a gente tira pra gente, né? Olha que proporção tomou o medo dos ourives, né? Que é assim que chama aquela profissão de criar imagem, criar as coisas, seja de barro, seja de prata. Aqui, na época, eles faziam imagens de prata dessa deusa aí, Ártemis. Né? Então, o medo de que aquela profissão se extinguisse ou que a própria deusa perdesse a credibilidade era tanto que levaram os discípulos de Paulo lá para o teatro, onde eles se reuniram para fazer as discussões deles lá. E o maior deles lá, não vendo que não tinha crime, né? Não tinha crime, não tinha nada provado, simplesmente uma desconfiança, água de lindóia lá da cabeça do povo lá. E Paulo foi aconselhado a não comparecer, porque de certa forma até pioraria, porque o povo já estava lá incentivado por uma narrativa incorreta, né? Muitos nem sabiam porque estavam lá, mas já viu aquele povo, Maria vai com as outras, está vendo o circo pegar fogo, eu quero mais é ver? Eram os espectadores do momento, né? E tinham as pessoas que estavam envolvidas na confusão. E ainda bem, né, que aqui no finalzinho a gente viu a reflexão de Demétrio, né, que chamou o pessoal à razão. Ele não desmereceu a imagem da santa lá, até usou a inteligência, mostrando para eles que, na realidade, nada estava acontecendo, que não tinha motivo para aquela confusão toda e que o lugar para se resolver aquele tipo de problema não era ali. Então, ele agiu com prudência, né? Vamos fazer a reflexão, a gente tirar as nossas lições e compreendermos um pouquinho mais da passagem de Paulo lá por essa cidade, onde a gente viu milagre e também viu confusão. Lições e princípios de Atos, capítulo 19. Paulo chega a Efésio e encontra alguns discípulos, a quem ele batiza em nome de Jesus. Depois ele ensina na sinagoga e na escola de Tirano por 2 anos, destacando a importância do ensino e do discipulado na expansão do Evangelho. Durante o ministério de Paulo em Éfeso, Deus realiza muitos milagres,
extraordinários por meio dele, incluindo curas e exorcismo, demonstrando o poder e a autoridade de Deus sobre as forças espirituais e físicas. O que me leva que me fez lembrar também, a gente até interrompeu a leitura para refletir sobre os irmãos lá, né, que não acreditavam, né, não se declaravam crentes em Jesus e em sua palavra, mas ainda assim queriam expulsar os demônios lá, né? E o demônio respondeu para ele: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês quem são? Ou seja, nós como filho de Deus, como desperto, como praticante da palavra, conforme guardamos Papai do Céu no nosso coração, de coração e verdade, nós temos autoridade, né? Não só sobre expulsão de demônios, mas sobre tudo na nossa vida, né? Porque o Papai do Céu nos capacita, ele nos direciona. Então, isso é possível, né? Igual a gente fala sobre os milagres, tudo é possível aquele que crê. Então, a partir do momento que você faz porque você acredita, e em nome de Jesus, não há nada que você não acesse, não há nada que você não busque, não há nada que teu subconsciente, teu emocional não te direcione a alcançar o que você deseja. Em contrapartida, o que revela aqui? Não adianta você ser do mais ou menos, não adianta você ser o morno, porque a própria palavra diz que Deus odeia isso, né? Essas pessoas que ficam em cima do muro. Ah, eu sou de Cristo, mas eu tô aqui, tá? Ah, eu sou de Cristo, mas eu tô aqui no samba. Eu sou de Cristo, mas eu tô aqui não sei aonde. Então, essas coisas não agradam o coração do Senhor. Ou você é do Senhor ou você não é. Simpatizante não significa que você está ali vivendo pelos princípios do Evangelho. Então, isso não te dá poder e autoridade nenhuma. Fantástica essa passagem, essa experiência, ela me despertou muita coisa aqui. Vamos lá. Alguns exorcistas judeus tentam, eu acabei de falar agora, né? Tentam usar o nome de Jesus para expulsar demônios, mas são derrotados por um espírito maligno, mostrando a importância da genuína fé e autoridade em Cristo. Ou seja, os milagres só acreditam para aqueles que creem, não é para aqueles que querem. O ministério de Paulo em Éfeso resulta na propagação do Evangelho, não apenas na cidade, mas em toda a região da Ásia, destacando o impacto duradouro da pregação fiel e do testemunho cristão. O sucesso do ministério de Paulo em Éfeso causa uma reação violenta na parte dos artífices de prata, os ourives, né? Que fabricavam os ídolos de Ártemis, levando a um tumulto na cidade, evidenciando a oposição enfrentada pelos seguidores de Cristo. Sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter aqueles que não acreditam, sempre tem que ter aqueles que se opõem e ainda, além de não receber o Evangelho, não receber a palavra, ainda querem atrasar o desenvolvimento. Resumindo, o 19º capítulo de Atos narra o ministério frutífero de Paulo em Éfeso, onde ele ensina, realiza milagres e propaga o Evangelho, enfrentando tanto oposição quanto sucesso. Ele destaca a importância do ensino do discipulado e do poder de Deus na expansão do reino. O capítulo também mostra a reação violenta dos adoradores de Ártemis diante do avanço do Evangelho. Em resumo, o capítulo enfatiza a perseverança e a coragem dos cristãos diante a oposição e o poder transformador do Evangelho em trazer mudança e salvação às vidas. E é o que a gente vive aqui diariamente. Para nós que estamos sempre nos abastecendo do Evangelho, estamos sempre buscando caminhar de acordo com a vontade do Senhor, imediatamente a gente não percebe, mas quando a gente se autoanalisa, como eu até comecei a falar aqui no comecinho do estudo, a gente compara o que a gente era e o que a gente é, porque o nosso desafio pessoal, o primeiro é buscar o reino sobre todas as coisas, e o segundo é viver segundo os mandamentos e as lições que o Papai do Céu nos deixou, que Jesus
particularmente deixou na palavra do Senhor. E com isso a nossa vida ela é transformada sem a gente menos perceber. Então, coisas que a gente não enxergava antes, hoje a gente enxerga. Comportamento que antes nós não tínhamos, noção de coisas que nós não entendíamos, hoje a gente tem. Vem acontecendo, não falo só de mim agora, eu falo de todas as pessoas, vem acontecendo um avivamento impressionante, principalmente aqui no Brasil. Eu ontem estava fazendo uma pesquisa a respeito dos últimos acontecimentos em termos de mentalidade. E visto o que a gente está vivendo hoje, para honra e glória do Senhor, primeiro eu agradeço muito a Deus, porque mesmo que a gente sabe que tem muita gente que precisa despertar, precisa acordar, em contrapartida a gente vê que tem muita gente desperta, tem muita gente, sabe, que não se deixa mais levar por narrativas. Então eu estava assistindo ontem, até acho que foi uma pesquisa que fizeram lá na plataforma vizinha, perguntando se as pessoas acreditavam nessas pesquisas que os canais da televisão vêm mostrando aí. E por incrível que pareça, 88% das pessoas não acreditam, né? Eles já despertaram, eles já sabem que ninguém sai para entrevistar não sei quantas mil pessoas num dia só. Não tem como, não é possível. E de mais a mais, quem é que está interessado a ficar parado respondendo pesquisa sobre determinado assunto, exemplo, política, comportamento de fulano de tal, com a vida dela para cuidar? Particularmente falando do nosso país, está acontecendo um despertar maravilhoso. Está todo mundo ciente da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Está todo mundo ciente que mesmo com a tragédia não vai faltar arroz para o país e que mesmo assim, mais uma vez, o atual desgoverno está querendo importar arroz sem a menor necessidade. Arroz esse que não é da qualidade do arroz que os brasileiros estão acostumados a consumir. Arroz que é cultivado com produtos orgânicos que são proibidos aqui no Brasil, agrotóxicos que são proibidos porque são cancerígenos, porque trazem doenças, enfim, N males. E a única vantagem, se for falar que isso é vantagem, né? Nesse arroz que o desgoverno vai comprar, é o preço. Por conta da embalagem ser de 4 quilos, né? Será vendido por mais barato aqui. Agora eu me pergunto, para que esse desgoverno vai comprar arroz lá fora por um valor absurdo, 3, 4, 5 vezes a mais do que ele gastaria comprando dos nossos irmãos do Sul, que estão precisando de ajuda nesse momento para se reerguer da tragédia que se acometeu? Para que esse desgoverno vai comprar arroz lá de fora, um arroz sem qualidade, um arroz que traz doença, um arroz de qualidade inferior ao que a gente está acostumado a consumir? Para quê? O país está falido e ninguém fala nada, mas dinheiro para comprar arroz lá de fora, bilhões, tem. A saúde, eu digo aqui pelo Rio, não sei qual acesso à informação que vocês têm aí, mas tem pessoas morrendo no corredor dos hospitais por falta de atendimento. A educação tá outra miséria. Várias e várias faculdades aí fazendo greve porque o governo prometeu uma coisa e fez outra. Várias e vários professores aí reclamando que fizeram doutrina para a esquerda, ou seja, poluíram o cérebro das crianças com coisas erradas para favorecer a esquerda, para favorecer o desgoverno, e agora não estão recebendo o que lhe foi prometido. Olha, todas as coisas acontecem com a permissão do Pai. Até o desgoverno foi criado, a própria palavra diz que até o ímpio foi criado para o dia da ira do Senhor. Então tudo que acontece aqui embaixo tem um propósito. Só que nós precisamos estar despertos. Não tem como você aplaudir ou apoiar uma postura dessa.
se você vai gastar, vamos traduzir em miúdos aqui, se eu vou gastar 500 milhões beneficiando os meus irmãos aqui do Sul que estão precisando de ajuda, para que eu vou gastar 7 bilhões importando arroz lá da onde o vento faz a curva, sem qualidade, sem expensão, sem benefício algum, só porque o custo para o pobre, desculpa, eu não gosto dessa palavra pobre, porque pobre para mim é a pessoa improdutiva, é aquela que não produz, que não faz nada, tipo esse desgoverno. Para mim esse governo é pobre, na minha opinião, porque não tem eficiência, não tem prudência, não tem gestão, eles estão ali de enfeite só roubando o dinheiro das pessoas. Só para isso que esse povo está ali, mas enfim. Em tudo tem seu propósito. Acredito eu que a gente está passando por essa prova para a gente descobrir o que de fato nós temos, qual é o nosso papel nessa história toda. Porque para mim, uma vez que está provado que a gente não precisa deles para nada, uma vez que está provado que a gente unido consegue infinitamente mais, a gente só está passando por isso hoje porque muitos precisam despertar. Essa é a minha opinião. Os irmãos do Sul lá estão se levantando, os empresários estão ajudando, povo, pessoas que pouco têm, estão lá se doando, ajudando da forma que pode, compartilhando, dividindo o que eles têm. E o governo está fazendo o quê? Desviando dinheiro, taxando as brusinhas da Shein, que o pessoal tá brincando na internet aí, porque o pessoal, os menos favorecidos financeiramente, tinham a liberdade de fazer suas comprinhas importadas, não pagando tanto, né? Porque a gente sabe que antigamente no governo começou esse negócio de a gente poder fazer compra lá fora no governo antigo, no governo do Bolsonaro. Mas antes do governo Bolsonaro, era muito caro fazer uma importação, comprar um perfume importado. Só gente que tinha um grande poder aquisitivo financeiro podia usar essas coisas, né? Não há nada errado em você querer andar perfumado por aí. Mas muitos não tinham acesso. E quando o Bolsonaro acabou com essa taxa, as pessoas puderam fazer suas importações. Tem gente que gosta de usar roupa de marca, comprava lá fora porque é mais barato. Não tinha essa taxa exorbitante que vai ter agora. Eu escutei um rapaz falando, reclamando do desgoverno atual, que ele fez uma compra de 12 mil reais de coisas para casa dele, que ele comprou uma casa nova, né, e estava equipando com coisas de cozinha, enfim. Uma compra que deu 12 mil reais, ele vai ter que pagar quase 25 mil por causa dos juros que o desgoverno atual colocou. Agora, para quê? Assim que assumiu, ele foi correr o mundo, foi viajar, foi ostentar com o dinheiro do país, com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do povo. Ele tinha que cuidar da saúde, da educação, do povo brasileiro. Porque o povo precisa de ajuda. Não só os irmãos do Sul que sofreram essa tragédia. Hoje eles estão em evidência, né? Mas o país em si precisa de um governante que pense em todos. Mas a única coisa que o desgoverno sabe fazer é desviar dinheiro lá para fora. Tudo é lá para fora, tudo é lá para fora. O Brasil não presta, sabe? O Brasil não precisa de ajuda. O Rio de Janeiro continua lindo. E as pessoas que se lasquem. Mas é necessário que tudo isso aconteça para o povo brasileiro aprender que somos nós. A Constituição diz que soberano é o povo. Então, o povo tem que abrir os olhos, tem que se unir. Unidos, a gente busca. Unidos, a gente chega mais longe. Unidos, a gente faz mais. Mas enquanto fica nessa palhaçada, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou Abril, eu sou Maia, eu sou não sei o quê. Gente, está só dividindo as pessoas. As pessoas têm que buscar conhecimento, têm que procurar entender para poder se unir. Estava falando com a minha filha ontem. Eu acho mó barato o quanto eu aprendo com essa menina. Existem dois caminhos, né? O céu e o inferno. Aí você tem que parar e analisar. Poxa, cara, se eu for para cá, o que vai acontecer comigo? O que eu vou alcançar, né? Pô, o caminho aqui é bonitão, é grande, é largo, mas vai me levar para onde? Nesse caminho aqui, pô, eu vou me arranhar, tem buraco para chuchu, mas vai me levar para onde? Então, análise. Autoanálise, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoconsciência. Enquanto a gente não acordar,
sabe? Parar de ficar idealizando. A gente não cresce. A gente fica aqui numa bolha, né? Sem querer participar, é um pouco egoísta até esse raciocínio, porque eu não tô lá, eu não entendo de política, eu não vou me envolver nisso, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, o país é nosso. Se o país prospera, nós como habitantes também prosperamos. Vem esse monte de ideologia do capeta aí, criança trans, que isso, gente? Deus criou Adão e Eva, Deus criou homem e mulher. É isso que destrói a humanidade. Quando começam a desvirtuar, tirar as pessoas do caminho dela, quando as pessoas se afastam de Deus, o que sobra, gente? Caos. Sem Deus a gente não é nada. E quando a pessoa esquece da sua essência, a pessoa acabou. A gente não tá vendo gente aí que parece um demônio em pessoa. Ontem eu tomei um susto. O cara pintou o olho de preto, ele é todo tatuado e ainda me fez uns negócios aqui, tipo umas cicatrizes, mas uma coisa de verdade mesmo, uma cirurgia. Os dentes da pessoa, ele foi pro dentista pra fazer dente de bicho. Ele parece um demônio caminhando na terra. E ele acha bonito. Ou seja, a realidade desse homem tá no inferno, né? Cadê Deus na vida dessas pessoas? Por que tem tanta gente que se suicida depois desse caminho? Sabe, é uma questão de autoconsciência. As pessoas estão se afastando da verdade. E quanto mais você se afasta da verdade, mais o maligno habita em você. É importante o interesse. É importante o interesse de buscar. Independente se é religioso, se não é, se acredita ou não, dê-se o benefício da dúvida. O que acontece na minha vida se eu for conhecer Jesus? O que vai acontecer na minha vida se eu viver sem Jesus? Sabe, o nosso cérebro, ele é a máquina mais importante que Deus nos deu. E a partir do momento que a gente se dispõe a ir em busca do que a gente quer, ir em busca do conhecimento, ir em busca de sanar aquela dúvida, em busca de informação, nós crescemos, os nossos olhos se abrem e a gente acessa de fato a verdade. A própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se a gente não se interessar, se a gente não buscar, nós vamos ser instrumentos do maligno. Então isso é muito importante. Se a nossa intenção é prosperar, é viver feliz com a nossa família, com aqueles que a gente ama, é da nossa obrigação buscar informação, é da nossa obrigação vivermos de acordo com o que Deus tem para nós. E ajudar. Diz a palavra: amai a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente começa, eu estava até fazendo um estudo sobre isso, quando a gente começa a amar o que Deus mais ama, que é gente, é o povo, a gente começa a enxergar as pessoas de forma diferente. A gente começa a querer compartilhar. Tudo bem, muitas das vezes a gente vai ser mal interpretado. Tudo bem, muitas das vezes a palavra que a gente carrega não vai entrar no coraçãozinho do outro. Tudo bem, eu não vou abrir a mente de ninguém e jogar sabedoria lá dentro. Isso é com o Papai do Céu. Mas às vezes, um ato que você faz pro teu próximo faz ele despertar. O amor constrange. Quando você leva uma pedrada e você devolve essa pedrada em forma de amor, você quebrou a maldade. Porque o comum nesse mundo é você dar uma pedrada e esperar levar outra. Então, quando você leva uma pedrada e responde com amor, o poder de Deus está ali, acabou. É por isso que o povo tanto sofre, porque eles estão esquecendo o amor. Sabe? Explodiu aqui também. Explodiu aqui também, Rose. Porque é exatamente isso. O povo está na palavra do Senhor. Meu povo padece por falta de conhecimento. Parece incrível a gente falar isso hoje, com tanta informação, com tanto acesso. O povo vai esperar o quê? O desgoverno cortar o nosso livre-arbítrio de buscar informação? Realiza aí como é que vai ser o futuro da gente sem acesso à informação. Eu não volto a assistir televisão, canal aberto na minha vida nunca mais. Nem que acabe a internet. Acabou a internet, eu vou viver da Bíblia física. Acabou.
Porque ali eu sei que só tem doença, discórdia, desunião, notícia falsa, narrativa que adoece. Quantas pessoas morreram de depressão nessa pandemia que teve por conta desse raio, dessa Rede Globo? Ontem mesmo eu vi um cara, ele está sendo processado lá nos Estados Unidos, porque ele disse que era fundamental o uso da máscara. E agora está provado que a máscara não impedia, não ajudava em nada. Quantas pessoas foram botadas dentro de bolhas humanas para se proteger de um vírus que, sabe? Quanto que a gente é enganado? Quanto que a gente é alienado por causa desses veículos de informações que não são informativos, são para nos enganar. Então a gente tem que ter curiosidade de buscar, sim. Sabe? Tá tudo aí. Lembrei da minha amada Dona Juraci, que aprendeu com a mãezinha dela, que fala que o pior cego não é o deficiente visual. Porque até o deficiente visual, quando tem interesse, vai buscar a informação. Mas o verdadeiro cego é aquele que não enxerga o que está diante da sua face. Sabe? Não precisa acreditar em mim, vai buscar. Sabe? Os canais estão à disposição. Se tem internet para assistir vida do outro, para seguir não sei o quê, para virar, como o Pablo Fábio, os guerreiros do teclado, poxa, use essa internet para te abastecer de informação, para te agregar em conhecimento. A palavra do Senhor diz que a sabedoria ela é mais valiosa que ouro, que prata, que rubi. Nós crescemos com a sabedoria quando nós a valorizamos. A nossa vida ela é transformada por cada degrauzinho de sabedoria e conhecimento que a gente acessa com a permissão do Senhor. Então não vamos deixar essa oportunidade passar, não. Tá com dúvida? Busca. Ah, mas eu não sei buscar. Busca alguém que sabe buscar para te ajudar. A vida é feita de comunicação. O Papai do Céu não criou a gente para ser o único, sozinho, afastado. Ao contrário, somos membros do corpo de Cristo. Então temos que se comportar como tal. É um segurando na mão do outro e todo mundo caminhando rumo ao reino. Essa é a minha crença, é isso que eu prego diariamente. Tanto aqui na internet quanto na minha vida aqui fora. Não sou melhor do que ninguém, mas a cada dia eu sigo me capacitando em Deus. Da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir. E eu te convido para a gente orar, agradecer e nos abastecermos do Espírito Santo. Para a gente fazer igual o João no deserto, né? Somos a voz que clama no deserto. Que com cada pessoa que a gente fosse conectar no dia de hoje seja da permissão do nosso Senhor. E a cada pessoa a gente seja luz, a gente leve clareza, a gente leve a resposta, a gotinha de graça que o Papai do Céu nos dá diariamente. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão. Gratidão pela Tua presença. Gratidão pelo Teu Espírito Consolador que nos direciona, nos capacita, nos transforma, Pai, a realizarmos a Sua vontade com a nossa vida, com o nosso entendimento, com o nosso falar, principalmente com as nossas ações. Pai, obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Gratidão por esse avivamento, Pai. Gratidão por mais e mais pessoas estarem acordando, estarem se posicionando como elas realmente são. Obrigada pela clareza da Sua palavra, Pai, que entra agradável em nossos corações e nos impulsiona a nos posicionarmos. Somos Teus filhos amados. Temos uma missão aqui, Pai, e com a Tua bênção sobre o Teu favor, nós vamos realizá-la dia após dia. Te agradeço por todas as famílias, por todas as mentes, por todos os coraçõezinhos que Te recebem, Te guardam, Te amam e Te temem, acima de qualquer coisa, Pai. Obrigada pela oportunidade de trazer o Teu Evangelho, de me comunicar e me conectar a cada vez com mais e mais pessoas que compartilham da mesma fé, que buscam o reino, que buscam viver pelos princípios da Sua palavra, Pai. Eu agradeço humildemente. Te entrego os nossos irmãozinhos que ainda dormem.
Te entrego os irmãozinhos que estão nos hospitais, os dodóis da mente, os dodóis do espírito. Peço que teus anjos os envolvam e os guardem, Pai, e que eles se disponham a te buscar. Que eles se disponham a se devolverem para ti, Pai. Te peço, te agradeço pelos irmãos do Sul, Pai, que estão se reerguendo e logo, logo essa tragédia vai ser apenas uma triste lembrança da onde serviu para nos ensinarmos o quanto somos fortes, unidos sobre o teu favor, Pai. O Rio Grande do Sul vai se levantar ainda mais forte do que antes dessa tragédia. Te entrego Israel e o nosso Brasil inteirinho, Pai. De norte a sul, de leste a oeste, que teu Espírito Santo esteja nos guardando, nos livrando de tudo que não agrada o seu coração, Pai, e nos fazendo triunfar sobre toda e qualquer negatividade. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a cada passo, nesse dia que a gente está iniciando agora, seja repleto do empoderamento do Espírito Santo. Que a gente tenha a prudência de pensar. Lembra do que eu falei mais cedo? Tem dois caminhos, tem o inferno e o céu. Então que a gente tenha a prudência de fazer uma autoanálise. Se eu for por aqui, o que eu vou encontrar ali na frente? Esse caminho largo, limpo, lindo, vai me levar para onde? E esse caminho aqui cheio de espinho, cheio de buraco, feio para chuchu, vai me levar para onde? Porque quando a gente pensa, a gente tem a oportunidade do cérebro nos mostrar o resultado, porque o nosso cérebro, ele tem o poder para isso. O Papai do Céu nos capacitou para isso. E o que a gente não sabe, quando a gente não sabe, façamos uma oração, pequenininha que seja, mas sempre coloque Deus na frente de qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer passo, qualquer palavra que a gente vá profanar, profetizar. Porque se a gente pode tudo em Deus que nos fortalece, por que a gente não está usando esse poder? Por que a gente não está prosperando em todas as áreas da nossa vida, já que o Papai do Céu nos capacita? Pergunta que tem que se fazer: o que eu preciso desconstruir para construir? O que eu preciso eliminar de crença que não está me ajudando hoje? Se faça perguntas. E se você não conseguir responder, ore. Senhor, eu não consigo. Me indica, me direciona. Se conecta com quem sabe, já que você não sabe. Mas tome uma atitude, não fique parado, porque os milagres só acontecem para aqueles que se movem, para aqueles que buscam, não para aqueles que ficam parados. Nada cai do céu, a não ser raio, chuva e caca de pássaro. Eu encerro por aqui, porque se deixar eu fico o dia inteiro aqui falando de Deus, que para mim é edificante. Eu me sinto leve, eu me sinto liberta. Para mim, Deus é tudo, sempre vai ser. Estamos abastecidos. A Rose disse: quanto esclarecimento com relação aos simpatizantes. É uma trave, né? A gente acredita em várias coisas, às vezes porque nós nos deixamos levar, às vezes por coisas que nós aprendemos na nossa primeira infância, né? Mas nós temos que ser despertos e analisarmos: o que me ensinaram lá atrás serve? Está me ajudando no dia de hoje? Fazendo perguntas que a gente começa a ter a curiosidade de buscar, né? O que eu estou pregando hoje vem do Evangelho ou foi coisas que colocaram na minha cabeça antigamente? Às vezes hoje você está profetizando uma coisa que não ajuda, não agrega, sabe? Mas nós temos que ter o interesse de buscar, sabe? E ficou bem nítido para mim isso hoje. Tudo é do favor do Senhor, tudo é de acordo com a vontade dele. E quando a gente não sabe, a gente tem que buscar com quem sabe, buscar estudando na internet. Não pode ficar parada. Tem um ditado que fala aí, né? A minha mãe falava muito isso quando era menina. Mente parada, oficina do diabo, um negócio assim. E é isso. Se você não se movimenta,
para buscar o que te beneficia, o que te faz evoluir, crescer, prosperar, porque prosperidade nada mais significa do que crescimento, né? Como é que vai ser a vida? Vai ficar encalhado, desatualizado, distante da realidade, idealizando, o que é pior ainda, né? Acho que pior do que você não se atentar para o que está acontecendo é você criar uma bolha aí dentro da tua mente, aonde você só enxerga igual esse povo aí que quer ser cachorro, quer ser pônei, quer ser uma melancia. Por quê? Completamente desconectados da realidade, principalmente completamente desconectado da fonte eterna de todo o amor, que é disso que a gente precisa. Obrigada, Rose, pela tua presença, que Papai do Céu te abençoe, te fortaleça, que você alcance todos os seus alvos, que eu não acredito em meta. Meta é teta, né? Eu acredito em alvo, que você alcance todos os alvos, todos os objetivos do seu coração. Irmãozinho Renildo que chegou aí, Papai do Céu te abençoe grandemente também. Eu encerro por aqui, aguardo vocês amanhã. O estudo vai ficar salvo aqui no Insta e também lá no YouTube. Vamos nos lembrar do desafio da água, tá, Dona Rose? 2 litros. Faz o lance do copinho que eu falei. Se você não tem o hábito de beber água constantemente, pega aquele copinho que a gente chama copinho de café, né? Aquele copinho americano, 200 ml. Toma de hora em hora. Bota o celular para despertar de hora em hora. Bota lá, beber água. E bebe, pelo menos, se você tomar 5, fez 1 litro. Aí na parte da tarde, toma mais 5, já fez o outro, ele fica mais fácil. Quando o hábito se instalar em você, daqui a pouco você tá igual a mim, um litrão do lado. Então, meus amados, sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.